O que são as leis de incentivo? O nome já fala, são leis, né? São mecanismos públicos via leis para incentivar a cultura no. Eu vou te falar que o Brasil, né? Mas a gente tem leis em várias esferas. Então, a gente tem dois principais tipos de lei de incentivo. Duas principais estruturas, na verdade, para vocês entenderem. A gente tem uma estrutura que é da isenção fiscal e a gente tem os editais barra patrocínios diretos. Então, assim, sempre que a Mônica perguntou, mas também fizemos para artistas super pequenos, né? Cara, a gente já fez um projeto para um artista de Guarulhos, inclusive, que ele nunca tinha lançado nada, era um cantor excepcional, mas não tinha disco, não tinha EP, não tinha estrutura e queria dar o primeiro passo. E a gente conseguiu fazer um projeto e captar um projeto e gravar um belo disco para ele, tá? Todo dinheiro de lei de incentivo, ele é um dinheiro público, né? É você destinar dinheiro público, ou seja, impostos, para a realização de e produção de bens culturais. Quais bens culturais? Tudo que você imaginar, cara. Música, dança, exposições, fotografia, filmes, tudo foram bem. Cultura, pintura e so on. Então, você vai destinar um dinheiro público, um dinheiro de impostos, para a realização e produção de bens culturais. Afinal, a gente tem uma série de necessidades, né? Seja saúde, educação, transporte e cultura. Cultura é um pilar ali com a educação fundamental para você desenvolver um país, né? Reparem nos países mais desenvolvidos, são países que normalmente têm mais acesso à cultura, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, a gente não vai discutir isso aqui, mas fato é, né, que a gente, como sociedade, a gente precisa da cultura, né? Tem uma frase muito boa que é que a arte, né? A arte e o mundo intelectual, ele é tem gente, né, que fala o seguinte, que a arte e o mundo intelectual, ele é como se fosse um contato com algo maior, como se fosse o contato com Deus para quem é ateu, né? Claro, tem muita gente religiosa que é super conectada com arte também, e a religião tem tudo a ver com arte, né? Mas o ponto que eu quero dizer é, cara, a arte é algo que transcende a gente e faz a gente se sentir vivo num mundo aonde às vezes cada vez as relações estão mais frias, né? A gente está o tempo inteiro conectado na internet, desconectado das pessoas, e muitas vezes ao ver uma música, um filme, aquilo impacta, né? Impacta a tua vida de várias maneiras, impacta o jeito que você lida com a sua família, o jeito que você interage no mundo, e contemplar o belo, mesmo que não seja algo que vai profundamente mudar o teu espírito, mas contemplar o belo, inclusive, é algo importante para a gente estar bem. Então, basicamente, a lei de incentivo é a forma de você destinar dinheiro público de impostos para a realização de bens culturais. Marcos, mas por que, por exemplo, aí é um ponto, né? A isenção fiscal é quando você faz isso através da participação de empresas. E os editais patrocínios diretos é quando o governo patrocina diretamente o projeto. Marcos, mas por que envolver as empresas nesse negócio? Não faz o menor sentido. Se o dinheiro é público, não deveria ser só o governo que patrocina? Poderia ser, mas tem dois pontos de por que colocar as empresas no meio faz sentido e ajuda o processo. A primeira coisa é que o governo ele entende o seguinte, que a cultura é extremamente dinâmica, é muito rápida, e o governo, com toda a sua estrutura e toda a sua burocracia, não consegue acompanhar o dinamismo do setor cultural. Então, ao introduzir as empresas, que são normalmente instituições muito mais dinâmicas do que o governo, pensa na estrutura de uma empresa e a estrutura do governo. Pensa na agilidade de uma empresa e na agilidade do governo. O governo
não necessariamente depende de agilidade e ele continua estável. A empresa não. Se você tem uma empresa que não é ágil, ela morre. O mercado engole ela e a próxima mais ágil vem e so on. Então, o grande lance é, ao adicionar uma instituição mais ágil para ajudar no processo, ele tira um pouco, ele alivia um pouco a necessidade de estrutura e tempo dele e o governo vira um mediador. Então ele fala assim, galera, eu tenho aqui para a cultura, né, rolou a reunião orçamentária, a saúde ficou com tanto, a educação ficou com tanto, a parte de tecnologia, o turismo ficou com tanto, e aqui na cultura a gente tem esse valor. Desse valor, eu vou tirar um pedaço e eu mesmo vou escolher uns projetos para patrocinar. Um pedacinho pequenininho, que é o que eu sei que eu dou conta de ficar acompanhando. Já esse outro pedaço aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as empresas escolherem projetos para receberem o dinheiro, elas vão acabar ficando atreladas, logo, semi-responsáveis pela fiscalização desse projeto, e elas vão, em troca disso, o que a empresa ganha? A empresa faz um marketing, que a gente chama de marketing cultural. Então, dentro da isenção fiscal aqui, ó, tem empresas. O que a empresa ganha? Marketing cultural. Qual que é o trabalho da empresa? Ela pensa o seguinte, se, por exemplo, eu sou a Pãezinhos Fofinhos S.A., eu faço sonhos, donuts, e, cara, eu vendo muito sonho e donut para várias padarias, e aí eu pago bastante imposto, e de repente eu consigo colocar o meu imposto aqui no projeto. E aí eu coloco o imposto num projeto e, cara, dá tudo errado no projeto. O proponente não faz direito o show, a divulgação é horrível, aí ele tinha que pagar, as pessoas pagou tudo errado. Primeiro, o que vai acontecer? Midiaticamente, o meu nome como empresa está atrelado a esse projeto. Mal para mim, em termos de marketing. Segundo, dependendo do que esse proponente, desse artista fizer no projeto, pode ser tão grave que eu fique inabilitado de fazer isso aqui, pode até ter sanções piores, dependendo da situação. Então, a empresa, ela vira uma semifiscal, vamos dizer assim, do projeto, porque para ela é do interesse dela de que isso aqui funcione bem, senão ela tá ferrada. Se funcionar bem, é muito legal para ela, mas se funcionar mal, ela tem um problema. Então, o que o governo está fazendo? Não é que ele é bonzinho com as empresas, é que ele está terceirizando uma parte da responsabilidade dele, porque ele sabe que esse setor é muito dinâmico, ele não tem como acompanhar todos os... Cara, a gente tem... só em São Paulo são 100 milhões de reais esse ano, a Lei Rouanet é bi, né, já movimentou bilhões, então ele não consegue ter estrutura e mão de obra para acompanhar tudo isso, então ele consegue ter uma estrutura um pouco mais enxuta, servindo como intermediário, olhando essas relações e falando, beleza, ó, esse projeto está bem feito, bem escrito, conforme a lei, então eu te aprovo. Aí a empresa vai lá e patrocina esse projeto e ele depois, óbvio, vai receber a prestação de contas. Mas ele coloca a empresa como sócia ali para ter corresponsabilidade. Então a gente tem basicamente o que você precisa entender dessa primeira parte é o que são leis de incentivo? Destinar dinheiro público para a realização de projetos culturais. Como que você pode fazer isso? Você tem os editais e os patrocínios diretos, que é onde o governo vai lá e deposita a grana para você realizar o projeto, e você tem a isenção fiscal. Você aprova o projeto com o governo, você fica habilitado a receber um patrocínio, mas você não tem o dinheiro ainda. E aí você precisa achar uma empresa que tem imposto a pagar e ela vai abater o imposto dela patrocinando o seu projeto.